Bom, então estamos gravando. Estou aqui hoje com a Luana, minha querida amiga, Luana Laubeski, que é atriz, filósofa e tem uma história linda de vida, de imigração, de vários trabalhos que ela fez no exterior. É uma mulher super engajada, super inteligente. E ela está lançando um livro chamado Poemas de Andança, não é esse o nome? Poesias de Andança, Poesias de Andanças de Andança. Poesia. Que são poesias, são crônicas poéticas, falando sobre a vida dela. Esse livro ganhou um prêmio da Focus Brasil 2020, na categoria de literatura. Então, Luana, seja bem-vinda, obrigada aí pelo convite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco da sua história. Bom, boa noite. Sim, esse livro, Poesias de Andança, Andanças de Poesia, é o meu terceiro livro. Foi publicado no finalzinho do ano passado, em 2019, essa é a capa. Na verdade, ele tem um título duplo que se converte num título triplo, porque ele é um livro que foi feito em 3 idiomas. Eu queria homenagear os 3 idiomas pelos quais eu passei durante a minha vida, que foi inglês, português e espanhol. Não tinha, alguns poemas originalmente foram escritos em cada um desses idiomas, né? Dependendo do que eu sentia, do que eu amava, ou do que eu odiava no momento da minha vida, as poesias saíam num idioma ou em outro, né? E aí quando eu fui fazer o livro, né? Quando eu fui escolher os textos para poder compor o livro, porque na verdade, entre o meu segundo livro, então peraí, vamos voltar. Meu primeiro livro foi publicado em 1994, que foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo, pela editora Scortese, que é a mesma editora que publicou esse. E depois, 3 anos depois, 1997, eu publiquei, né, em 94, depois 97, eu publiquei o Depois da Primeira Mutação. E depois disso eu fui embora do Brasil. Entre que eu fui embora do Brasil e a publicação do novo livro, passaram-se mais de 20 anos, né? Por quê? Por que eu não escrevi, não publiquei nada? Porque antes eu não conseguia encontrar um sentido de publicar nada. Eu não conseguia encontrar uma forma, porque eu morava num país e pensava em outra língua, diferente daquele país, escrevia de coisas que eu achava que as pessoas daqueles países por onde eu estava não se interessariam. E não foi então até ter toda essa transformação tecnológica, né, do e-book, dessa coisa da gente ler bastante no telefone, no computador, quando eu realmente sucumbi, na verdade, a ler livros no iPad, foi quando me deu um clique, nossa, se eu posso ler um livro no iPad, então as pessoas no Brasil poderiam ler o meu livro, teria sentido, né? Eu não precisaria estar no Brasil para poder publicar meu livro, e mais ou menos nisso, na verdade, que eu falei, acho que é hora de repente, juntar e publicar, né? Então, o livro, quando eu fui organizar os textos, eu falei, tá, mas espera aí, então aí as pessoas vão ler o livro, tem uma poesia em português, uma em inglês, uma em espanhol, depois 10 em português, depois 2 em inglês, uma confusão danada. E aí, aos poucos, eu decidi que era importante que todo mundo que passou pela minha vida, de certa forma, e que falavam alguns desses 3 idiomas, se não os 3, pudessem ler, inclusive minha família aqui, né? Meus sobrinhos não falam português. Claro, eles são pequenininhos agora, mas eles vão crescer e é importante que eles entendam o que eu estou falando, né? O que eu escrevi. Então, por conta de tudo isso, eu decidi encontrar uma equipe de pessoas para me ajudar com as traduções, né? Eu traduzi muitas coisas, fiz revisão de tudo e arrumei uma baita de uma equipe muito legal de gente para me assessorar com toda essa questão de traduzir poesia e rever, né, cada um no seu próprio idioma. E aí o resultado foi esse livro, publicado em 2019. Essas poesias que você fez nesse livro, elas contam a história da sua vida, né? Da onde os lugares que você passou. Você tinha quantos anos quando saiu do Brasil? Então, em 97 eu tinha 21, 22. Eu saí do Brasil em 98, 97, 98. Então eu devia ter 22, né? Ela
elas contam da minha vida porque a minha vida é o que me inspira, mas não somente a minha vida, né? As poesias, elas são aquilo que me inspiraram, que não necessariamente passava por mim no sentido da experiência, mas sim no sentido da observação, né? Então, a ideia não é um livro biográfico que conta a história da minha vida de uma forma poética, mas sim um livro que conta aquilo que eu vi, né? Conta a vida de pessoas, e se bobear até conta um pouco de você, quando eu te conheci. Quer dizer, tudo aquilo que me inspirou, de alguma maneira, acabou entrando, né, no livro. E claro, quando você está viajando, passando por vários lugares e várias experiências com as diferenças culturais de cada lugar onde você tem, por onde você passa, a experiência tudo é muito inspirador, né? E tudo se converte numa análise, numa coisa que você digere a partir de você mesmo, né? Não dá para ver o mundo do outro, só dá para ver o mundo de si, né? Então, até quando você tenta ser empático, a sua empatia passa por você, né? Mas essa tua experiência não deve ter sido nada fácil, né? Migrar com 22 anos, como é que foi? Você foi direto para Barcelona? Ou... Não, na verdade, a família do meu pai já era daqui dos Estados Unidos e meu pai já estava nos Estados Unidos há bastante tempo. Então, eu vim primeiro para os Estados Unidos e em questão de alguns meses a minha família inteira já morava nos Estados Unidos, né? Mãe, pai, minhas irmãs. Então, foi uma imigração em família. Em família para a terra de onde eram os meus avós por parte de pai, que já tinham falecido, mas enfim, meu pai tinha essa relação com os Estados Unidos. Então eu vim para cá e aqui eu conheci o meu ex-marido, que era austríaco, e a gente decidiu em 2000 ir embora daqui dos Estados Unidos. A gente decidiu que a Europa era mais legal, mais ou menos eu decidi, eu queria ir para a Europa. E ele também já estava com vontade de voltar, já estava nos Estados Unidos há muito tempo, então a gente decidiu ir para a Europa. E nessa de ir para a Europa, nós ficamos 6 meses viajando para encontrar um novo país. Foi bem na época em que o euro realmente se estabeleceu em toda a comunidade europeia, porque até então, até o ano 2000, ainda cada país tinha sua moeda. Então, entre 2000 e 2003 foi onde realmente o euro começou a se estabelecer, e aí aquela sensação europeia de poder ir para qualquer lugar da Europa e viver, era uma aventura, era uma coisa gostosa de pensar, e isso, estavam todos os europeus um pouco emocionados com isso. Podemos morar em qualquer lugar. Então, com essa sensação, nós fomos para todos os países que, né, começamos na Noruega e fomos descendo até chegar na Espanha. A Espanha era para ser um lugar de passagem, e Barcelona foi escolhida por ser um lugar próximo ao mar e próximo a um grande aeroporto de paraquedismo, porque ele era paraquedista. Então não é que foi uma escolha super pensada e super estudada. Na verdade, a gente pegou um trem vindo da Áustria e o trem chegou em Barcelona. Foi um pouco assim. Eu achei que íamos ficar alguns dias. Depois decidimos ficar alguns meses e ficamos 14 anos. Então Barcelona foi uma coisa sem querer. Então foi um lugar que me trouxe muitos conflitos, porque a princípio eu achei lindo, depois eu achei horrível, aí eu amei as pessoas, depois eu as odiei, depois eu amei os espanhóis de novo, depois eu briguei com a Espanha, depois eu vivi vários conflitos com a Espanha de um modo geral. Por outro lado, eu me sinto extremamente grata pela Espanha. Me sinto extremamente grata pela experiência, porque também, por outro lado, foi um país que me acolheu, né? Eu me fiz espanhola. Quando eu decidi me tornar cidadã espanhola, eu sentia no meu coração que eu era espanhola. Então, foi um processo. Então, eu realmente me espanholizei, né? No sentido real. Eu sinto que eu virei uma pessoa, a adulta que eu sou hoje, muito, 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 muito por causa da Espanha, né? Então, sim, muitos conflitos, mas muitas coisas muito boas. Mas quando você foi para a Espanha, chegou na Espanha, qual era a sensação que você tinha? Porque você já tinha saído do Brasil, já tinha passado pelos Estados Unidos, aí chegou na Espanha,
Então você não era nem espanhola, nem norte-americana e o Brasil era uma relação um pouco mais complexa, distante, de saudade. Como foi essa chegada em Barcelona e quando que você se deparou com a dificuldade da imigração? Olha, quando eu cheguei na Espanha, foi engraçado, porque assim, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu via que aqui existiam bairros de negros, bairros de latinos, bairros de brancos, e aquilo me chocou, porque a segregação, embora não mais oficial, ela é muito vigente nessa sociedade americana, né? Aqui, brancos falam de um jeito, negros falam do outro, latinos falam de outros, asiáticos têm uma outra forma de falar, porque você é capaz de pegar um telefone e falar com qualquer pessoa e imediatamente saber qual é a raça ou a etnia dessa pessoa, só por telefone, né? Então, existe um aspecto não só da língua, mas também cultural. E eu sentia que aqui, naquele momento, tinha sido a coisa mais racista que eu já havia vivido na minha vida, né? Até porque no Brasil eu só havia me visto como brasileira, né? Até um pouco, até diria uma pessoa de certo privilégio, porque no Brasil eu sou considerada branca, né? E aqui, de repente, eu deixei de ser considerada branca, e ao momento que eu deixei de ser considerada branca, eu deixei de ter um privilégio que eu nem sabia que tinha. Mas quando você deixa de ter, você percebe. Essa foi a minha primeira experiência. Quando eu cheguei na Espanha, eu percebi que, na verdade, eu não tinha privilégio algum. E muito pelo contrário, na lista de pessoas inteligentes, bonitas, interessantes, eu estava na parte de baixo. A Espanha me fez sentir, a princípio, a pessoa mais desinteressante, mais estúpida, a única pessoa que ninguém queria saber, que ninguém ia fazer uma pergunta na lista de todas as pessoas interessantes para os espanhóis. E por que isso? Porque eu fui para a Espanha com um austríaco. E o austríaco, na lista de pessoas interessantes, ele está um pouco por em cima. Então, houveram situações onde, por exemplo, as pessoas se interessavam muito. A questão da imigração na Espanha estava começando naquele momento, né? Por volta do começo do ano 2000. Então, assim, ainda era de se estranhar ver europeus do norte decidirem ir para a Espanha, porque o espanhol, como todo povo do sul, né, de certa forma, tem um certo complexo de inferioridade. Então, o espanhol consciente... desculpa. O espanhol consciente da sua não da sua inferioridade, mas da forma como os europeus do norte os viam, né, com certa superioridade, e eles se sentiam inferiores, quer dizer, eles tinham uma curiosidade muito grande de saber por que um austríaco tinha decidido morar na Espanha. Mas eles não tinham curiosidade por que uma brasileira teria feito isso, porque era óbvio. Eu vinha de um país pior para um país melhor, e o austríaco vinha de um país melhor para um país pior. Essa era a visão geral do espanhol naquela época. Então, as situações eram assim, oi, tudo bom? Tá, não sei o quê. Você é da onde você é? Aí ele falava, eu sou da Áustria. Nossa, que interessante. E você? Eu falava, sou do Brasil. Tá. A pessoa virava o rosto. Não tinha o menor interesse de falar comigo. Não tinha o menor interesse de saber da minha história. Eu já participava, eu já era parte daquele arquétipo de burra, indígena, selvagem, sem estudo, seja lá o que for que eles acreditam que acontece. E o normal de ser mulher brasileira, puta. E aí a questão de ser mulher brasileira, puta. Isso bastante, né? Então, isso para mim foi um choque. Isso foi um choque enorme e que, inclusive, gerou problemas de relacionamento, porque quando você vive com alguém né, você é a pessoa que perde todos os privilégios e o outro recebe todos os privilégios, é uma relação de conflito interno dentro de casa, né? Até porque ele nem percebia, de certa forma, também essa relação de privilégio que ele tinha. Então, a Espanha foi o primeiro lugar que, na verdade, eu senti o que era preconceito, mas era um preconceito diferente. Ele não era tanto pela cor da minha pele, mas ele era exatamente
pelo país de onde eu tinha vindo. Nos Estados Unidos, eles nem sabem muitas vezes, naquela época, então, sabia-se menos onde estava o Brasil. Eu já cheguei a escutar pessoas me perguntarem se o Brasil estava na África, capital do Brasil é Buenos Aires. Isso não é uma brincadeira, isso era uma coisa bem comum de se escutar aqui. Então, a pessoa falava assim, você falava, eu sou do Brasil, e ela fala, olá, buenos dias, né? Quer dizer, não sabem que a gente fala espanhol, que a gente não fala espanhol, né? Então, aqui era uma coisa meio tanto faz se você é espanhol, argentino, mexicano, uruguaio, brasileiro, você tá dentro do mesmo saco, né? No nosso caso, no Brasil, na Espanha, então sim fazia diferença. Existia uma visão que o espanhol tinha pré-estabelecida do que é ser brasileiro e tal. Então foi a primeira vez que eu senti o que podia ser um preconceito. E, obviamente, esse preconceito me fez escrever várias coisas, porque era o meu conflito com aquele lugar. E que me fez rechaçar aquele lugar. Teve um momento que eu tinha total ojeriza da Espanha, assim, tipo, o que é isso? O que eles acham que eles são? O que eles pensam que eles são, né? Mas você chegou a viver com algum constrangimento específico? Tem alguma coisa que possa contar pra gente? Olha, eu não lembro exatamente, assim, alguma coisa específica. Eu lembro que eu até comentei muito com vários amigos meus e parecia até que eu percebia mais isso do que outras pessoas. E aí eu parei até de falar. Eu sentia de formas, assim, muito sutis, mas menos sutis do que aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que é muito de uma referência pessoal, né? Essa coisa, por exemplo, de se super interessarem em saber por que meu ex-marido tinha decidido morar na Espanha e absolutamente não se interessarem por que eu tinha decidido morar na Espanha, né? Sendo que ambos tínhamos vindo do mesmo lugar, tínhamos vindo dos Estados Unidos e tal. Isso para mim foi sempre uma coisa um pouco chocante. Não, eu tive situações. Eu tive uma situação, agora eu lembrei. Para eu casar, nós éramos namorados quando fomos morar na Espanha e decidimos nos casar na Espanha. E para o governo da Espanha, né, para o cartório da Espanha aceitar o casamento, eu tive que passar por várias entrevistas, porque eles assumiam imediatamente que eu, ao ser brasileira, casando com um europeu, era um casamento de interesses. Eles me causaram todos os tipos de constrangimentos. Eles chegaram a falar isso na minha cara. Eu tive que, na época que eu dava aula de inglês, eu tinha 2 jornalistas que eram alunos meus e que foram como jornalistas no cartório para perguntar o que estava acontecendo, por que não permitiam que a gente se casasse, porque diziam que não iam deixar a gente se casar. A gente já morava junto há 4 anos e era uma coisa assim absurda. Eles fizeram todos os impedimentos. Eu tive que contactar com o cônsul do Brasil pessoalmente, para o cônsul do Brasil pessoalmente ligar para esse cartório e falar: o que vocês estão fazendo? Porque eles não aceitavam nenhum documento que eu trazia. Uma coisa maluquíssima, assim. Foi super complicado me casar. Obviamente foi uma coisa de preconceito, né? Total. Eles assumiram que eu, como brasileira, não tinha outra, né? Era um casamento de interesses, né? E essa foi uma das histórias. E até você casar, então você não tinha o visto de residência e não podia trabalhar? Não, eu estava como turista até eu me casar, né? Eu tinha já saído da comunidade europeia e já tinha voltado, então eu estava como turista e eu dava aula de inglês, eu dava aula particular. Mas a questão mais interessante para mim foi isso, foi como eles dificultaram, assim, se eu não tivesse tido... Porque, claro, nós estamos num país novo, onde mal falávamos a língua e onde não tínhamos nenhum contato. Então, assim, a sorte foi que eu terminei dando aula para esses jornalistas que acabaram se tornando meus amigos e que acabaram nos ajudando, porque senão acho que a gente tinha... não sei, talvez ido para a Áustria e nos casado na Áustria, ou enfim, né, não sei, ou talvez até desistido da Europa e ter voltado para os Estados Unidos, eu não sei exatamente o que ia acontecer, mas aquilo foi muito frustrante, porque é muito difícil você constantemente ficar tentando provar quem que você é, né? Eu lembro de uma outra situação, por exemplo, que eu trabalhava como assistente de um homem de negócios, que tinha vários negócios, eu gerenciava várias lojas e tal. E uma vez numa reunião de negócios com uma outra empresa, eu fui
E quando ele me apresentou, ele virou e falou assim, essa é a Luana, ela é brasileira, mas não pensa como brasileira, pensa como alemã. Isso para ele era um grande elogio. E foi tipo assim, agora você pode respeitá-la, ela não pensa como brasileira. Não é sudaca, como eles dizem lá, né? Gente, inacreditável, né? Então isso é uma coisa que acontece. Claro, eu experimentei isso pela primeira vez lá, não vivi isso em outros lugares, né? Depois de um tempo, eu acho que também existe um lado que você aceita e que você também aprende a reclamar e a neutralizar e a perceber e às vezes até educar as pessoas de uma forma. Mas a postura, às vezes, do estrangeiro da América Latina na Espanha tem que ser uma postura constantemente de provar o valor que se tem. O nosso valor não é dado grátis. Não é que nem um alemão chega na Espanha e ele tem um valor mais alto imediatamente só porque ele é alemão, ou porque ele é sueco, ou porque ele é inglês, né? O brasileiro ou equatoriano tem que chegar na Espanha e ele tem que ter alguma coisa que imponha um valor. Esse valor não é dado assim. E você aprende a viver com isso, claro, a gente aprende a viver com qualquer coisa, né? E foi lá na Espanha que você começou a estudar teatro? Não, eu já saí do Brasil, eu já era atriz profissional no Brasil. Daí eu vim para os Estados Unidos para estudar música, porque na época teatro musical tinha invadido o Brasil de certa forma, e quando eu saí do Brasil eu não sabia exatamente se eu ia voltar, se eu não ia voltar. Então eu vim para os Estados Unidos com a ideia de estudar teatro musical, estudei teatro musical, estudei música e depois eu fui para a Espanha. Na Espanha eu comecei, não dava para começar a trabalhar com teatro até você ter um conhecimento cultural do lugar, né? O conhecimento cultural, o processo de aculturação, ele é muito extenso, ele não é imediato, ele não é rápido. E algumas profissões são muito difíceis de acontecerem se você não tem, se você já não está imerso naquela cultura. Então, primeiro de tudo, eu precisava aprender muito bem o idioma. E depois eu precisava aprender a história do país. E depois eu precisava aprender o que eram os maneirismos e como o espanhol pensava para eu poder fazer um teatro para o espanhol. Isso leva tempo, isso não é rápido, não está num livro, não está... Né? Então eu fiquei 3 anos tentando, na verdade, ser, né, uma pessoa morando na Espanha, refletindo, pensando, observando muito, até que eu comecei a trabalhar com uma companhia de teatro em inglês, uma companhia de teatro em inglês para espanhóis. Essa companhia me fez viajar pela Espanha inteira, eu fiz 2 temporadas com eles e viajei a Espanha inteira, então isso me deu um conhecimento da Espanha no geral absolutamente incrível, né? Porque a gente fazia praticamente uma cidade por dia. Quando eu voltei da 2ª temporada, eu decidi que era o meu momento de abrir a minha própria companhia dentro do mesmo esquema de teatro educativo em inglês. E assim eu criei a Golden Hat, que era a minha companhia. A gente trabalhou durante 7 anos, viajando a Espanha inteira com 1, 2 espetáculos, às vezes 3 espetáculos simultâneos. Também viajamos por Portugal, por sul da França, quer dizer, a companhia viajou bastante, fizemos vários espetáculos. E assim foi o que eu fiquei fazendo na Espanha até praticamente ir embora. Praticamente ir embora, não, assim. Chegou um momento, era importante que eu conseguisse dar uma certa estrutura no meu conhecimento como diretora, que ainda era, de certa forma, muito intuitivo e como diretora até diria amador. E eu decidi tentar fazer um mestrado na Inglaterra, numa das melhores escolas de teatro do mundo. Consegui essa vaga, que eram pouquíssimas pessoas, foram somente 6 diretores de pessoas do mundo inteiro que tentaram entrar. E fiz 2 anos de pós-graduação e mestrado na Inglaterra, especializando no teatro educativo da Catalunha, inclusive, que foi a minha tese, foi sobre o teatro educativo da Catalunha. Me separei no meio desse processo, voltei para a Espanha rapidamente e decidi que eu queria ir para outro lugar. E pensei em ir para a África, porque eu tinha ido para a África o ano anterior, tinha me apaixonado pela África do Sul e estava mais ou menos decidida a ir para a África.
Mas aí a minha amiga me convenceu a dar um pulo no Brasil de férias, a dar uma relaxada, para voltar ao Brasil. Eu já não ia no Brasil desde 2000, né? Então era uma coisa... E aí eu fui. E quando eu fui para o Brasil, eu reencontrei com uma pessoa que tinha sido uma paixão quando eu tinha 19 anos e que a gente acabou se tornando muito amigo, muito companheiro. Ele era o produtor musical de todos os meus espetáculos aí na Espanha. Ele morava no Brasil, quer dizer, na Espanha, lá na Espanha. Ele morava no Brasil, a gente tinha toda essa relação de trabalho. E acabou que eu fui para o Brasil, a gente acabou ficando junto, depois eu voltei para a Espanha e fiquei na dúvida do que estava acontecendo, fiz mais uma viagem para o Brasil, tararará, e em questão de alguns meses ele falou, vem para cá. Eu fui, enfiei 1 tonelada de material da minha companhia de teatro num barco e fui para o Brasil. E fiquei no Brasil exatos 2 anos. Eu acho que 2 anos é o tempo que uma pessoa tem que ficar num lugar para saber se aquele lugar serve para ela ou não. 2 anos depois eu me senti muito menos brasileira do que eu achava que eu era. Quer dizer, quando eu estava no exterior eu me sentia muito brasileira. Quando eu fui para o Brasil eu me senti muito pouco brasileira. E então 2 anos depois eu decidi ir embora. Nessa de ir embora nós viemos para cá. Ele veio comigo, nós viemos para cá. Meu pai já estava começando a ficar um pouco doente e eu achei que era um bom momento mesmo de me juntar à família novamente. E foi assim que há 4 anos atrás viemos para os Estados Unidos e nos casamos, enfim, estamos aqui com essa nova história de vida e outro lugar, formando um ciclo, né? Eu acho que daqui eu volto para a Espanha, em breve. Assim, Mas acho você que... fez cinema também. Fez cinema também Sim, na Espanha. eu fiz 1 ano mais ou menos de faculdade de cinema na Espanha. E quando eu estava dirigindo a minha companhia, um diretor angolano foi assistir um ensaio. Eu tinha um trabalho com bastante teatro físico, que eu sempre gostei muito do teatro físico. Ele foi assistir um ensaio e ele falou, pediu para eu dirigir os atores do filme dele. E eu aceitei imediatamente, claro, embora não tenha muita experiência com cinema. Ele falou para mim, não, eu preciso de alguém que consiga falar com os atores, porque eu não sei fazer isso. Eu falei, não, tudo bem, eu faço, mas eu queria ter um papel, falei para ele, eu queria ter o papel da Madame do Cabaré, porque era um filme que falava de cabaré. E eu me achava talvez um pouco mais velha do que eu era. Eu acho que na minha cabeça eu estava pronta para fazer um papel da Madame do Cabaré. Hoje eu vejo o filme e eu acho que eu era jovem demais para aquele papel. É muito interessante a nossa percepção, né? Eu me achava, sei lá, devia estar com meus 35, 36 anos, eu achava que eu estava perfeita para fazer o papel da Madame do Cabaré. Hoje eu olho e acho que eu era uma menina para aquele papel. Mas aí eu acabei fazendo a direção de atores desse filme. Ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade. Eu nunca fui muito de ficar procurando televisão nem cinema, não sou uma pessoa muito fissurada na questão de televisão e cinema, sou uma pessoa mais de teatro, de arte antiga mesmo. Mas surgiu uma oportunidade para fazer um papel numa série da televisão catalana, que quando eu vi o personagem, eu falei, nossa, esse personagem sou eu mesmo, gente. Eu acho que eu vou passar nesse teste, né? Eu nunca me identifiquei tanto com o personagem. Quando eu olhei e falei, nossa, mas sou eu mesmo, não é nem personagem, sou eu. E fui fazer o teste e realmente o personagem era eu, não tinha como não darem o papel para mim, né? Então acabei fazendo essa série, que foi uma série maravilhosa, ganhou um monte de prêmios e acabou meio que sendo interrompida bruscamente por uma questão com a Igreja Católica, que ainda tem. Qual o nome da série? Infidèles. Ou seja, Infiéis, né? E era uma série muito interessante, porque Acho que tem tinha um essa personagem... série aqui no Now. Acho que tem essa série no Now. Vou ver. Não sabia que É, estava nessa série. é da televisão catalana. E foi uma série maravilhosa, muito bem feita. Eu entrei na 4ª temporada e a ideia, a série ia continuar. Eu tinha já texto para as próximas temporadas, meu personagem ia continuar, porque era um personagem muito interessante, que fez com que muita gente se identificasse. Ela era uma moça educada que vinha da América Latina e que, por conta de ser uma imigrante, ela terminou fazendo faxina num escritório de psicologia e psiquiatria. E um dos donos, né,
um psicólogo acaba se apaixonando por ela. E tem uma cena que é muito interessante, que eu gosto, porque representa bastante essa coisa, que ele era todo meio atrapalhado. Ele era todo meio atrapalhado e ele tenta meio que seduzi-la sem mostrar que ele tá afim dela, né? Então tem uma cena que ele prepara, se ele compra um monte de comida chinesa, aquele monte de pacotinho, põe na mesa, e aí ela chega, ele chama ela por alguma desculpa bem esdrúxula, tipo assim, ai, tô precisando de sei lá o quê. E aí ele chega assim e fala assim, ah, você não quer jantar? Não quer almoçar, né? E ela vira e fala assim, olha, não é porque eu faço limpeza aqui que você tem o direito de me convidar para um jantarzinho como esse. Você quer me convidar para jantar? Me leva para um restaurante bom, né? E eu acho que isso representa bastante o que era aquele personagem. Peraí, né? Não é porque eu vim de outro lugar, ou que tarará, tarará, ou que eu faço faxina aqui, que eu sou uma pessoa que você não vá se preocupar de levar para um bom restaurante e paquerar da forma devida, né? Então eu sinto que esse momento, essa cena causou um certo impacto, porque as pessoas falavam comigo sobre isso, né? Muita gente se identificava, claro que sim, né? Tipo, pô. E isso foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito legal na minha vida, até porque fui a primeira brasileira, né, a estar numa televisão espanhola, isso também foi uma coisa super, uau, olha que chique, né? E na Espanha tem aquele velho problema do machismo, né? Que já mistura com o preconceito de ser uma mulher brasileira e todo mundo achar que é uma mulher fácil, que é puta, né? E com o machismo característico do espanhol. Como é que foi a tua relação com o machismo lá na Espanha? Olha, eu não acho que o machismo na Espanha seja diferente do machismo do Brasil. Realmente, eu não acho. Também não acho que seja muito diferente do machismo dos Estados Unidos. Se a gente olhar pelas estatísticas, a quantidade de mulheres que morrem nos Estados Unidos e no Brasil por homens que as matam é um número muito alto, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Então, a questão do machismo, elas só mudam, a nuance do machismo muda, né? A forma do machismo muda. Então, na verdade, eu não senti uma diferença, não senti nenhuma diferença. Senti que eu estava num lugar latino com o mesmo comportamento machista de todos os lugares latinos que eu já havia conhecido, com todas as pessoas latinas que eu já havia conhecido. A diferença é que o europeu do norte, que é extremamente machista também, porque os austríacos também são machistas, os alemães também são machistas, os americanos também são machistas, só que eles têm uma forma diferente de disfarçar. Eles fazem menos piada contra as mulheres, né? Eles continuam pagando menos das mulheres, eles continuam esperando que as mulheres fiquem em casa, eles continuam não compartilhando os serviços de casa, eles continuam acreditando que filho é uma obrigação da mulher, o valor da mulher continua sendo associado à capacidade dela de procriação, né? Em todos esses países é a sua beleza e o seu ventre, esse é o seu valor, o resto a gente não interessa, né? Então, assim, aqui ainda é assim, na Europa, de um modo geral, ainda é assim. E na Espanha, ao ser um país mais latino, né, como na Itália, como talvez em Portugal, embora o português seja muito mais discreto em muitas coisas, as piadinhas são mais permitidas, né? Eu dirigia uma van super grande para o parâmetro espanhol, e eu sei que toda vez na Espanha, como você sabe, né, a cada quarteirão você tem 1 ou 2 bares no mínimo, né? E as pessoas ficam sempre do lado de fora, e a qualquer hora do dia você tem alguém num bar, né? O bar que serve café, não necessariamente bebida alcoólica, as pessoas não é que estejam ali realmente sempre bebendo bebidas alcoólicas, mas existe aquele movimento de bar. E toda vez que eu tinha que estacionar a van em um lugar assim na frente de um bar, era batata. Saía metade do bar para olhar, como quem dissesse assim, vamos ver se ela vai conseguir estacionar. Eu sempre tinha um auditório, né? Se fosse um homem estacionando, ninguém olharia. Mas uma mulher estacionando, sim, porque a gente tem que ver que ela vai fazer errado, porque na cabeça deles, as mulheres vão dirigir mal. Mas no Brasil é exatamente a mesma coisa. Eu tive uma
uma briga com um grande amigo do meu marido por uma situação assim, por uma piada assim, onde ele insinuou que todas as mulheres dirigem muito mal. É intrínseco à nossa natureza. A gente nasce mal motorista. Mulher é mal motorista. Homem dirige bem. Ponto. Acabou. Claro, eu sou filha de um cara que era piloto de moto, que foi mecânico a vida inteira, e eu sou a filha mais velha e nasci mulher. Claro, talvez ele tivesse até preferido ter um homem para seguir a profissão dele, não duvido. Mas como ele não teve, o que ele fez? Ele me fez virar pilota de moto. Com 4 anos ele me deu uma moto. Eu com 5 anos ia fazer a largada das corridas dele, né? Então eu tive uma coisa com o meu pai de tipo, não existe diferença entre você e um menino. Na verdade, é mais legal você dirigir sendo menina, porque aí você é diferente. E ser diferente é muito legal. Então meu pai me colocou isso muito claro, assim. Eu aprendi a dirigir na raça, não teve essa de super proteção, tipo, tem marca de queimadura de moto, de acidente de moto nas pernas inteiras. Então, eu não fui criada assim, menininha de rosinha, né? Eu fui criada por pessoas que falavam, não, você não tem essa desculpa, né? Então, claro, quando eu escuto assim, ó, mulher dirige mal, que mulher? Que mulher que dirige mal, né? Eu fui criada para dirigir bem, né? Então, as histórias de machismo não são tão diferentes, né? Agora, me diz uma coisa, quando eu conheci você na Espanha, na sua casa, né? Onde era aquele povoado? Esqueci o nome agora. Você me conheceu na casa lá da montanha. Foi, Foi. maravilhoso aquele lugar. É um lugarzinho muito pequeno que chamou Lérdola, que está no sul de Barcelona, perto de Sitges. E você me contou, lembro que você me contou, quando eu te conheci, que você vendia livro de poesia aqui em São Paulo. Sim, Me conta essa sim. história. Sim, quando eu publiquei o meu primeiro livro, a editora fez um lançamento lindo, né? Bienal, cheio de gente super maravilhosa, eu do lado daquelas pessoas, com 18 anos de idade, uma menina. Aquilo foi muito espetacular, assim, né? E a editora deixou bem claro para mim que, assim, eles publicavam meu livro, mas eu tinha que vender meus livros, né? Não era assim, porque poesia é poesia, então eu tinha que vender. E de repente eu me vi com um monte de livro, uns 500 livros, 1000 livros, sei lá, na sala da minha casa. Eu não sabia o que fazer. Então eu coloquei uns livros na minha mochila, né? E fui até a casa de uma pessoa que para mim era tipo um segundo pai, assim, era um tio, era o melhor amigo do meu pai. E era tipo um tiozão, assim, aquele que a gente vai, quando você tá de mal do teu pai e da tua mãe, você vai falar com ele para ele te dar conselho, aquelas coisas, né? E aí, a mulher dele, que é a Sandra Borges, que é a irmã do cantor Lô Borges, tinha feito o prefácio do meu livro. Então, obviamente, eles eram os meus mentores. Então, eu fui para casa deles, adorava ficar na casa deles, porque, né, tinha todo esse encantamento, né? E falei, e agora, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Como é que eu vou vender esses livros? O que eu vou fazer? E naquele ano eu tinha decidido, né, que eu ia viver de arte. Eu tinha decidido que eu ia viver de teatro e que eu ia publicar um livro, que a partir daquele momento eu não trabalharia em nada mais que não fosse relacionado à arte. Tinha sido a minha decisão. Naquele momento, antes de eu publicar o livro, eu trabalhava num banco. E aí eu cheguei para o meu gerente e falei, olha, estou desistindo do banco, eu quero viver de arte, então eu vou publicar um livro e eu estou me profissionalizando como atriz e é isso aí. Muito lindo, mas a verdade é que chega uma hora o dinheiro precisa chegar, né? Bom, total, fui para casa dele e falei para ele o que eu faço. E aí ele falou, você lembra daquela música do Milton, quando ele fala assim, o artista tem que ir aonde o povo está? Uhum. Então é isso. Você tem que pegar teu livro e ir atrás dos seus leitores. Mas como? Ele falou, não sei, onde pode estar haver gente que possa ler o seu livro? Ele morava muito próximo da Avenida Ibirapuera, ali em São Paulo, em Moema, e a Avenida Ibirapuera era o lugar de todos os bares, né? Na época era o point, então as pessoas iam para os barzinhos e ficavam ali, né? Tomando um chopp, batendo papo, namoricando e tal, né?
Ai, meu Deus, eu saí assim com aquela mistura de medo, ansiedade, tudo junto, né? Como é que eu vou vender um livro meu? Como é que eu vou virar para alguém e falar assim, oi, compra o meu livro, ele é bom. Como é que eu faço isso? Como é que eu... Porque a gente imagina que quando a gente faz arte, uma outra pessoa vai falar para o público que aquela arte é boa, né? Eu sempre vi isso, eu sempre vi pessoas recomendando livros. Eu não via o autor falando, oi, eu sou fulano de tal, compra meu livro. Não via isso. Então, isso para mim era uma coisa muito estranha, como eu não via uma atriz se autoproclamando a vencedora de um prêmio. Então, para mim, era uma coisa muito estranha. Eu achava que era fundamental ter alguém que avaliasse a minha arte e que dissesse que a minha arte era boa. Isso não existia. E eu não tive a opção. Então, eu peguei os livros e fui andando, assim, meio que morta de vergonha, morta de medo, pelos bares da Avenida Ibirapuera, até que eu tomei coragem de me aproximar de uma mesa e me apresentar e falar, olha, oi, eu acabei de publicar um livro de poesias, tarará, tarará. E a primeira é aquela sorte, assim, de principiante. Acho que o Paulo Coelho que fala uma coisa assim, né, que a sorte de principiante sempre vai dar certo na primeira, né? É uma sorte que vem com a gente. Então, na sorte de principiante, as pessoas ficaram muito impressionadas, porque eu era muito jovem, para ter publicado um livro. Me pediram, inclusive, um RG, porque não acreditavam que eu era eu. E compraram. Na mesa devia ter, tipo, 4 pessoas, e eles compraram, tipo, 4 livros, ou 2 livros, uma coisa assim. Então, para mim, foi... Uau! Aí, você já se sente mais corajoso, assim, né? Poxa, esse negócio não é que dá certo. Aí fui na seguinte mesa e tal, e depois na outra. Bom, vendi 10 livros naquela noite, saí radiante, assim, né? Foi uma grande vitória. Daquele momento, virou o meu ganha-pão. Daquele momento em diante, virou o meu ganha-pão junto com o teatro, né? Então, eu vendi todos os meus livros, 1000 cópias, um por um, nos bares de São Paulo. E depois, com o segundo livro, eu viajei um pouco. Fui para Minas, fui para Fortaleza, fui para alguns lugares do interior de São Paulo, já dei uma viajada a mais e também vendi as 1000 cópias do outro livro, tudo um a um. Claro, depois de um tempo eu já comecei a fazer uma coisa mais sofisticada e montei alguns workshops misturando teatro com literatura, teatro com poesia. Afinal de contas, eu era tão jovem quanto os adolescentes que estavam... para quem eu ia falar sobre o meu livro, isso sempre causou um impacto muito grande, então havia uma simbiose muito bacana, e fui desenvolvendo a forma de vender, e vendi todos os livros um a um. É muito legal. E como que é o seu processo de escrita, o seu processo criativo? Então, na verdade, eu deixo a questão da escrita de uma forma muito visceral. Eu procuro não intervir muito no meu processo de escrita. Por exemplo, no meu trabalho com teatro, no meu trabalho com vinho, né, que eu também estudei vinho, a questão da filosofia, tudo que eu trabalho eu sempre acabo profissionalizando bastante, tendo uma análise crítica e muita análise antes de fazer alguma coisa. Mas a parte da escrita, ela é a parte mais visceral minha, e foi uma decisão consciente de deixar ser assim. Então, eu escrevo uma coisa e eu não toco mais. E eu não vou tocar mais e não vou ler mais praticamente até o dia de publicar. Sempre, com os 2 primeiros livros foi assim, com o terceiro foi mais ou menos, né? Na verdade, quando eu tive que fazer as traduções, eu tive que ler tudo milhões de vezes, né? Mas se não tivesse sido por isso, eu provavelmente pouco teria lido. Então, é um processo quase surreal, né? No sentido real da palavra, né? No surrealismo, uma das coisas mais importantes que caracterizam o surrealismo é o automatismo da arte, né? Então, você começa a pintar, por exemplo, e você não para até acabar. E quando você parar, aquele projeto acabou. E quando eles escrevem, inclusive quando eles escrevem compartilhando, você escreve até onde dá. Quando você para, outra pessoa continua a partir dali, né? Então, esse automatismo é o que gerou esse estilo de arte, que é o surrealismo. Então, por um lado, eu poderia até dizer que a minha escrita, que a minha poesia tem um lado
surrealista, porque ela é papum, escreveu, saiu, se não saiu, não vai sair mais. Eu guardo as coisas, mas eu não costumo mexer, né? Não costumo mexer, a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa por encargo, assim, por encomenda. Faz uma música para... Aí sim, aí eu vou ficar trabalhando naquilo, mas senão não. Senão é o que saiu. Mas esse livro, os poemas que tem nesse livro, você foi fazendo ao longo do tempo que você morava fora, e aí depois você juntou tudo e fez o livro, ou você escreveu para o livro? Não, não. Esses poemas foram coletados durante 20 anos. São poemas de 20 anos de vida que estavam ali. Em algum momento desses 20 anos, eu dei um título. Eu olhava para aquilo que eu estava escrevendo, a sensação que eu tinha, né? Estou escrevendo aqui, estou escrevendo ali, tá? Até porque eu saí do Brasil, praticamente tinha acabado de lançar um livro, né? Então, eu tinha essa coisa de poesias de andança, eu tinha esse título mais ou menos na minha cabeça, né? Algo que eu intuía que ia ser o meu livro, né? Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu estava escrevendo em inglês, estava escrevendo em espanhol e comecei a intuir esse título. E o título ele foi intuído porque é tudo uma intuição, né? E essa intuição ela encaixou, né? E depois na organização do livro eu organizei de uma forma que eu considerei que contava uma trajetória minha, né? Eu sei a forma de organizar para mim tem uma lógica, né, de assuntos e até de desenvolvimento humano, né, porque tem poemas que escrevi com 22 anos e poemas que escrevi com 42. Não é a mesma cabeça, né, não é a mesma pessoa, não é o mesmo conflito, não é o mesmo medo. E você escreve sempre em português? Ou você começa por outros idiomas? Depende. Quando eu morava eu sempre digo que eu escrevo no idioma que eu amo, né? Então, durante vários anos, eu fui casada com um austríaco e eu falava inglês, era o idioma da minha casa, o idioma de casa era inglês, então eu escrevia muito mais em inglês, porque amor e raiva, que é quase a mesma coisa, era sentido em inglês, né? A minha vida era muito em inglês. E, ao mesmo tempo, uma parte dessa vida foi na Espanha, então também as relações com outras pessoas, porque não só de relações amorosas se vive, tem outras coisas para se falar, então aí eu comecei a escrever bastante em espanhol. E fora isso, em português, né? Então dependia com quem eu dialogava dentro de mim. Se eu dialogava com a Luana, que dialogava com quem, né? E não é a mesma coisa. Engraçado, era a experiência que eu tive morando na Espanha, é que não era a mesma coisa sentir, por exemplo, raiva ou sentir saudade em espanhol e em português, assim. Então, quando eu estava muito estressada, estava muito tensa ou triste, eu saía falando português com os meus amigos que não entendiam nada e eu não conseguia falar espanhol. Eu travava, não Sim. falava até passar e eu consegui pensar, não sei se me dava uma preguiça, mas tinha momentos que eu ficava exausta de falar espanhol, sabe? Não sei se Sim. você sentia isso. Sim, às vezes sim. Depende do tempo que você está naquele lugar também, né? Não é a mesma coisa você viver 3, 4 anos que você viver 14 anos num lugar, né? Às vezes eu acordava e dizia, hoje eu não quero falar língua nenhuma. Afinal de contas, eu acordava, falava inglês, o idioma da minha casa era inglês, na rua se falava espanhol e catalão, né? E cadê o português? Então, às vezes eu tinha uns cliques que eu falava, não, hoje eu só quero falar português, né? Não durava muito, né? Não durava muito. Sim, existem coisas que são associadas àquilo que a língua que você fala como língua materna, né? Existem expressões, mas também existem as expressões que são adquiridas e que depois que você as aprende, você parece que não consegue viver sem elas. Essa coisa do processo de aculturação, que eu acho que é a parte mais importante do meu livro,
um processo de aculturação, ele é longo, né? E a gente não percebe que ele está acontecendo, né? Você está o tempo todo dentro dele. E aculturar significa misturar, não necessariamente em partes iguais, né? Você mistura, como se você estivesse pegando tintas e jogando numa tela. Elas vão se misturar, mas você não sabe exatamente o que vai entrar, o que vai ficar mais para uma cor ou mais para outra. E, de repente, vai virando um novo todo, né? Então, eu acho que esse processo de criar é uma criação de um novo ser humano que não volta mais a ser. Então, é como você colocar assim, a Luana era um amarelo, e agora a gente vai colocar um vermelho, e agora a gente vai colocar um azul. Esse amarelo, ele existe ali. Em alguns momentos eles são muito puros, mas muitos momentos já não são mais, né? Já misturaram as cores. Eu acho que esse é o processo de aculturação. Então, há uns momentos que esse lado puro grita, e há um momento que esse lado misturado também quer gritar, né? Eu acho que tem muito isso no meu livro, justamente porque chegou um momento que eu me senti muito misturada, muito mais misturada do que a nossa própria mistura de ser brasileiro, que já é uma grande mistura, né? A gente tem... Meu nome de família é italiano com polonês, eu sou Cavalcante Przewodowski, quer dizer, já é uma baita de uma mistura de todos os lados, né? Então, fora isso, tem todas as outras coisas que vão se acomodando dentro da gente, né? E a gente não percebe até haver um momento de se separar, né? Esse meu momento no Brasil foi decisivo. Acho que até para dar um formato no meu livro de forma talvez até nem consciente, porque eu não estava pensando naquela época em publicar o livro, mas eu acho que ter ido para o Brasil e ter percebido que essa pessoa que eu antes levantava a bandeira e falava, sou brasileira, quando eu fui, eu não conseguia mais levantar essa bandeira, né? E isso não quer dizer que ser uma coisa seja melhor que a outra. Não. É que a mistura é inevitável. E como você olha para o Brasil hoje, em tempos de Bolsonaro e Donald Trump nos Estados Unidos? Sabe, eu acho que eu acabei indo estudar filosofia para poder entender tudo isso. Porque primeiro que é um fenômeno mundial, não é uma coisa só do Brasil. No começo eu sentia muita raiva e falava, meu Deus, quanta burrice, né? Quanta maldade, porque a princípio eu olhava as pessoas no Brasil. Eu estive no Brasil num momento crucial, que foi quando a Dilma foi reeleita e saí do Brasil um pouco antes do impeachment, né? Então, foi um momento de transição. E eu ouvi as pessoas falarem do Brasil, antes de eu ir para o Brasil, como um lugar que tinha melhorado muito, né? O que a gente escutava na Espanha do Brasil era que o Brasil tinha melhorado muito, o Brasil estava com uma economia fortíssima, o Brasil tinha um futuro, o Brasil não tinha exatamente um presente, mas o Brasil tinha um futuro, né? E esse futuro chamava muita atenção. Eu via programas na televisão de espanhóis que tinham decidido largar tudo na Espanha e ir para o Brasil, porque o Brasil estava fervendo, né? Estava acontecendo um monte de coisas, assim. E foi um pouco influenciada por isso que eu senti que era hora de repente, voltar. Por que não? Por que não participar desse movimento que está mudando o Brasil, né? Tinha até uma coisa meio assim, heróica, né, no meu sentimento de voltar. Ai, sim, eu tive a oportunidade. Não sei por que alguém sempre me liga. Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer um monte de coisa. Eu preciso devolver isso para o Brasil, né? Tinha essa coisa. E aí, quando eu chego, o espírito do Brasil é totalmente diferente do Brasil que tinham me vendido. E aquilo me chocou bastante, né? Porque eu vi um lugar melhor do que o lugar que eu deixei, inevitavelmente, né? Tinha muito menos crianças nas ruas, tinha um transporte público muito melhor na cidade de São Paulo. Eu não sei no Brasil inteiro, não posso falar pelo Brasil inteiro, né? Mas tinha
uma vibração muito diferente, né? A violência era altíssima, do mesmo jeito, né? Mas tinha um ponto de esperança que parecia que alguma coisa ia começar a melhorar. E isso eu gostei demais. Programas que ajudassem você a pagar a faculdade, eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu fui embora do Brasil para poder estudar, porque no Brasil era impossível estudar. Né? Era muito mais barato vir aos Estados Unidos, estudar aqui, quando eu saí do Brasil, do que estudar no Brasil. Não dava para pagar uma faculdade. E de repente eu vi que existiam programas do governo que você ia lá fazer um teste, né, Enem, não sei o que você conseguia uma ajuda para pagar uma faculdade. Uau, isso para mim pareceu incrível. Então, esse Brasil que eu olhei, assim, eu só via coisas boas na hora que eu cheguei. Eu falei, que lugar incrível, né? O prefeito da cidade de São Paulo era o Haddad, na época, e o Haddad decidiu criar ciclovias, né? Então, para mim, ele estava criando um lugar europeu. Claro, eu vim com a mentalidade de quem anda de ônibus e metrô, porque andar de transporte público é muito mais legal do que andar no seu próprio carro. Essa era a minha mentalidade de morar na Espanha, que eu tinha um carro que eu usava para viajar e olhe lá. E olhe lá, porque era muito mais interessante fazer tudo em transporte público, porque você pode tomar uma taça de vinho e voltar para casa tranquilamente. Então, quando eu cheguei em São Paulo e eu vi, de repente, uma cidade que estava investindo em colocar ciclovias para as pessoas passearem com os filhos no final de semana, eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, eu voltei para um Brasil muito melhor. Bom, o sonho durou bem pouquinho. Rapidinho eu comecei a escutar as reclamações das pessoas, né? E aí eu escutei um amigo meu, e isso foi o meu grande choque. Era um amigo de infância, assim, praticamente, a gente se conheceu adolescente. E aí ele virou para mim e falou assim, é um absurdo, a minha empregada, como é que é? A minha empregada recebe dinheiro do governo, tem 5 filhos, recebe dinheiro do governo e eu tenho que trabalhar para pagar. E aí eu falei, quanto que você paga para sua empregada? Ah, ela é diarista, eu pago 100, 120 reais por dia. Esses 120 reais, ela gasta 10 reais de condução, porque tem que pegar 2, 3 ônibus para ir, 2, 3 ônibus para voltar. Eu falei, legal, então se ela trabalhar 5 dias por semana, digamos a 100 reais, ela ganhou 500, dá 2.000 reais por mês. 2.000 reais por mês, você consegue viver com 2.000 reais por mês? Ele falou, não, eu não. Como é que você espera que ela viva com 2.000 reais por mês com 5 filhos? O governo tem que ajudar. Não, mas então que não faça filhos. Não, mas peraí. Ela já tem os filhos. O que a gente faz? A gente mata os filhos dela, porque ela não tem como sustentar os filhos? Aquilo me chocou. Aquilo me chocou de uma maneira que eu falei, o que aconteceu com essas pessoas? Que nojo! Né? Que nojo! Eu falei, que é isso? Então, assim, daí depois... E as reclamações também eram da ciclovia, porque tinha no jornal todo dia carro querendo passar por cima de ciclista. Sim, sim. Como? Que absurdo! Que absurdo! Agora eu tenho que ficar no trânsito com meu carro, com ar-condicionado, para que essas pessoas pobres passem de bicicleta. Que é isso? Onde já se viu? Os tempos mudaram. Ouvi uma socialite falando, agora minha empregada já pode ir para Miami. E isso é uma ofensa. Né? A ascensão da classe miserável a uma classe pobre, porque a classe média não é rica, ela é pobre, ela faz parte da mesma classe, ela só é em ascensão, mas ela não é burguesa, ela não vai chegar a ser. E provavelmente a grande maioria das pessoas vão passar a vida tentando encontrar o capital, vão encontrar o capital que é a casa própria com 50 anos de idade, vão se aposentar com 65 e nunca vão fazer dinheiro com isso. Essa é a grande realidade. Então, a classe média é a classe pobre. Mas tinha a classe miserável. E a ascensão da classe miserável a uma classe pobre ainda, mas com perspectiva de futuro, foi uma grande ofensa. Uma grande ofensa para essa classe pobre em ascensão, que não consegue se identificar. Essa concepção do eu não sei quem sou, que eu percebi no Brasil quando fui, que o pobre se acha rico e defende os direitos do rico, né? E tenta oprimir ainda mais aquele que é um pouco mais pobre que ele, e aceita o chicote nas costas, porque assim deve ser, talvez por Deus escolheu assim.
né? Isso não deu para viver. Eu não consegui viver com isso. E acabou sendo o principal motivo que me fez ir embora. Não dava. Não dava para conviver mais com isso. Não dava para conviver com escutar esse tipo de coisa, né? E aí eu vim para cá. E aí aqui eu cheguei alguns meses depois, o Trump ganha as eleições. E aquilo foi um baque. Porque foi, meu Deus, voltamos para a Idade Média. A gente sabe, né, que o mundo é cíclico, mas eu achei que a gente ia, de repente, sair daqui para voltar assim para o iluminismo, pelo menos. Não, a gente foi de cara para a Idade Média total. Daqui a pouco vão estar queimando a gente em fogueiras, né? Essa é a sensação. Claro, o mito produz o antimito, né? E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Né? As eleições daqui dos Estados Unidos vão mostrar um caminho, né, que o mundo pode seguir agora. Porque, claro, se o idiota é tão valorizado, então todos os idiotas são empoderados também, né? E aí você ser errado, a moral muda, né? E aí a moral completamente oposta à moral que a gente tinha antes, tipo, racismo não é legal, preconceito não é legal, bater em mulher não é legal, tudo isso de repente vira uma coisa legal. Pode bater em mulher, pode tirar sarro de pessoas deficientes físicas, pode dizer que um imigrante ele não presta só porque ele é imigrante. A gente pode fazer essas coisas de novo, né? Então essas coisas precisam voltar a serem não legais, a serem erradas, para que a sociedade possa falar, não faz isso está errado. Né? Agora não, agora ninguém fala nada. Então os idiotas estão falando essas coisas e a gente está calado, escutando. Né? E assustados. A gente cala, escuta e fica assustado, porque é tão absurdo. Né? Aqui tá problemático. Agora, a última declaração do Bolsonaro foi com relação à vacina, né? A vacina, então, que ele deu uma declaração que era melhor investir na cura, que no caso é a tal da cloroquina, que não é cura de nada, né? Que é o placebo lá que o Trump mandou para cá. E ele não quer investir na vacina que está mais desenvolvida, que os estudos estão mais desenvolvidos pelo Butantan, que é a vacina em parceria com a China, com o laboratório chinês. Então, sim. Agora aqui a gente vê ressurgir, e não, acho que aí também deve estar, né, esses movimentos anti-vacina, esses terraplanistas, essas coisas bizarras, que é muito complicado. E para a gente, eu acho que é definitivo aqui a derrota do Trump, né? Definitivo. E se o Trump ganhar aí, o Bolsonaro tem uma chance bem maior de ser reeleito aqui. A questão daqui é que a democracia dos Estados Unidos ela é menos democrática que a democracia do Brasil, né? O sistema de colégios eleitorais faz com que o voto do indivíduo não tenha o mesmo valor que o voto normal de um indivíduo, por exemplo, no Brasil. Esse aspecto é muito importante, porque a Hillary Clinton ganhou por 2 pontos percentuais a eleição, pelo voto, por quantidade de pessoas que votaram, né? Então, oficialmente, os americanos não escolheram o Trump, os americanos escolheram a Hillary, mas o sistema político, que é arcaico, acabou escolhendo o Trump. Então, agora, a não ser, existe um risco muito grande, a não ser que a porcentagem de diferenças de votos seja muito grande, sempre vai existir o risco de que, por colégio eleitoral, um candidato acabe ganhando, nesse caso, Trump. Então, eu acredito que ele vai perder. Acredito. Mas, ao mesmo tempo, tenho muito receio de que isso não aconteça, né? Até porque a minha perspectiva de Estados Unidos ela é muito falsa, entre aspas, porque eu vivo no estado talvez mais mais mente aberta de todos os Estados Unidos, que é a Califórnia, né? A Califórnia ela é para frente, ela é moderna, ela tem um pensamento mais humano. A Califórnia é muito diferente, assim. Se a gente estivesse na Europa, a Califórnia estaria pedindo independência, certeza, né? Porque a mentalidade europeia é de independência o tempo todo. E às vezes, eu estaria, eu acho que com a bandeira, falando, por favor, se independiza, vamos ser californianos, esquece isso dos Estados Unidos,
que é um saco, melhor a gente ser californiana, que a gente vive mais em paz, né? E realmente, a mentalidade da Califórnia, assim, os democratas ganham aqui há milhões de anos, é muito difícil entrar um republicano, né? A mentalidade, no geral, ela é mais progressiva, né, nesse aspecto. Então, a minha visão de Estados Unidos, pessoalmente, do ponto de vista diário, ela é um pouco irreal nesse aspecto, né? Então, por isso que eu me surpreendi quando o Trump ganhou. Claro, ele não ganhou aqui, né? Mas eu me surpreendi, porque a visão não era a mesma. Então, agora eu já estou meio preparada, assim, tipo, pode dar merda. Ele pode ganhar de novo, né? Ele pode. O que eu acho curioso desse momento que a gente vive é que agora o Nelson Rodrigues seria fantástico se ele tivesse nesse momento, que ele ia falar bastante sobre isso, sobre a ascensão do estúpido, do imbecil, né? Porque ele dizia que o grande acontecimento do século XX foi a ascensão do estúpido, do imbecil. E é curioso o que acontece agora, porque como a internet chegou antes da educação às pessoas, né? A gente todo mundo tem muita voz, e uma voz bem alta, todo mundo grita, é muito fácil gritar, muito fácil causar barulho, né? E agora, todo mundo também tem o direito de falar de tudo. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar na cloroquina, e você? Você conhece o que é cloroquina? Eu não, porque eu nunca precisei, eu não conheço nada de medicina, não conheço nada de remédio, a não ser os remédios que eu preciso tomar. Alergia, dor de cabeça, cólica. Conhecia a cloroquina, já tinha ouvido falar na cloroquina, como que é um remédio muito usado aqui no Brasil para malária. É para malária? Você vê, nem eu sabia disso. Na floresta amazônica e tal. Então, é um medicamento que já existe há bastante tempo para curar malária. Mas que não serve para o coronavírus e que sim tem efeitos colaterais. Sim. Né? Mas eu acho muito curioso, né, que de repente todo mundo tenha virado especialista em cloroquina, né? E aí os verdadeiros especialistas, os médicos, os cientistas, esses daí são idiotas, eles falam qualquer coisa. O cara passou 10 anos estudando medicina, o cientista passou 10 anos estudando, seja lá qual a especialidade dele, mas esses daí são idiotas. Quem sabe mesmo das coisas somos nós, que não sabemos nada, mas que podemos falar muito. Então a gente agora vai apoiar um remédio ou um outro. O que é isso? Né? O que é isso? Desde quando um presidente pode falar de um remédio? Isso não é a área de conhecimento dele. Isso causa insegurança, né? Porque você começa a politizar o remédio. E aí, porque aqui a gente já fica até com medo. Por exemplo, se eu tivesse que ir num médico, o médico me receitasse a cloroquina, eu não ia querer tomar. Eu falar, esse médico é um bolsominion, sei lá se ele é um maluco, seguidor do Bolsonaro, que claro. é remédio. Então, você já começa a sentir uma insegurança. Claro, porque aí você associa o médico a isso. Aí você começa a associar o médico a isso. É muito complicado, muito complicado. É terrível, é terrível. Essa questão das pessoas normais falarem, eu quero a vacina, não quero a vacina. Você não tem que querer que saia uma vacina. Você depois decide se você vai tomar a vacina ou não, se você vai se matar ou não, se você vai ficar doente ou não. Eu acho que todo mundo tem o direito de decidir o que vai fazer com a própria vida, né? Desde que você não vá afetar a vida de outras pessoas. Mas desde quando a gente deveria estar problematizando qual é o remédio a ser usado para o tratamento de uma coisa? Qual é o país que vai descobrir a vacina? Porque estamos numa corrida, né? Não é só um laboratório, só um país que está trabalhando. Na verdade, são vários países do mundo, com várias linhas de pesquisa, tentando encontrar essa vacina. Essa vacina não é para um país, essa vacina é para a humanidade. A gente está trancado dentro de casa. Eu quero voltar a sair, eu quero voltar a ir para a rua, eu quero abraçar os meus amigos. Né? Essa semana eu tive 13 amigos contaminados. Não é pouco. Né? Eu tive 13 amigos. É bastante gente em uma semana contaminado, né? Algumas pessoas não estão muito bem, outras pessoas estão bem, quer dizer, vários níveis de afetar, né, que essa doença tem. Ela afeta pessoas de forma muito forte, outras menos, outras quase nada, quer dizer, é um perigo, porque a gente não sabe o que você vai ser, né, se você pegar essa doença. Você pode falar, não, se eu pegar, eu vou me dar super bem. Mas não tem nada que garanta, que nem acreditar em Deus, assim, Deus vai te ajudar, legal, mas
Cadê aí o documento de Deus garantindo que ele vai te ajudar se você decidir, Não, nós aqui, né? essa semana, perdemos uma grande amiga, Ah, eu vi que é no a Facebook. Natasha, que era uma ativista, uma mulher sensacional, uma mãe solo, sensacional, tradutora, sabe? Era uma mulher sensacional. Da minha idade, ela era mais nova que eu. Na verdade, desde uma filhinha de 3 anos, morava no interior do estado do Rio. E o interior começou a flexibilizar, né, a quarentena e não sei se algum descuido com relação à proteção, né, e ela pegou e parece que em 24 horas foi para o hospital e Acabou. acabou. É uma coisa... É altamente contagioso, isso é certeza, né? É uma doença com um nível de contágio altíssimo, né? Qualquer vacilo é... Por isso que os caras trancaram a gente dentro de casa, porque, na verdade, eles sabem que o nível de contágio é muito alto e que é muito fácil você vacilar e se contagiar, mesmo achando que você está se cuidando, né? É curioso, quando eu falo que a gente voltou para o medievo, é muito isso, né? Na Idade Medieval existia uma luta fortíssima para acabar com a ciência. Era o objetivo, a ciência era o grande mal da humanidade naquela época. Deus é que estava no comando, né? Que essa é a frase que eu mais escuto no Brasil, é Deus no comando, né? Então Deus era no comando e Deus decidia tudo e tarará, e a igreja, a religião e tal. E a ciência era a grande maldição. Claro, agora eu vejo que a gente está vivendo a mesma coisa. Vamos desacreditar a ciência não serve para nada, a ciência, são todos babacas, os médicos não sabem nada, os cientistas não sabem nada. Vamos acreditar agora numa nova ordem, uma nova ordem que é uma mistura com Deus, com religiões, né, com conceitos, com dogmas que tentam se reestabelecer. Quer dizer, é um passo muito grande, não é voltar 100 E anos, com né? o capitalismo. Não, e com o É capitalismo. Deus e o capitalismo. Claro, claro, porque Deus é capitalista, né? Deus sempre foi capitalista, porque ele foi criado para isso, ele foi criado para proteger o capital. Primeiro o capital da igreja, o capital dos monarcas, o capital da igreja, depois o capital do burguês. Deus foi criado para isso, né? Ele é o que nos assegura que a escravidão seja permitida. Seja a escravidão que for, porque hoje a gente continua tão escravo quanto, só que tem um outro nome, né? Aqui nos Estados Unidos as pessoas não têm direito a uma série de coisas, considerando que é um país tão rico, o país capitalista do mundo, né, o país influenciador do mundo, onde você tem numa cidade como Los Angeles, de 7 milhões de pessoas, você tem 60 mil pessoas morando na rua. Para mim isso é inaceitável. É inaceitável. Uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui na Califórnia não é capaz de pagar um aluguel. Então aqui, o que eles fazem, os capitalistas? O que o capitalismo faz? Ele fala assim, não, mas você tem o direito de trabalhar o quanto você quiser, então você pode ter 4, 5 empregos. E aí se você que trabalhar 4, 5 empregos e você conseguir, porque aqui não existe férias, aqui não existe assistência médica gratuita, não existe nada. O teu empregador também não tem que te dar nada, não tem que te dar médico, não tem que te dar comida, não tem que pagar o seu transporte, não tem que te dar nada. E o teu empregador te paga à medida que ele quiser, por horas que ele quiser. Então, hoje você vai trabalhar, você trabalha 3 horas, amanhã você trabalha 11. Ele não tem uma obrigação de te avisar, ele não tem uma obrigação de te manter em certos horários, não existe obrigação nenhuma. Aqui o único que ganha é realmente o empresário, né? Aí você tem todas essas grandes empresas, tipo Uber, as empresas de entrega de comida e de pacotes e não sei o que parece tudo muito interessante. Assim, as pessoas vêm e trabalham o quanto quiserem. Não, não. As pessoas vêm e trabalham por menos de um salário mínimo, ficam rodando com o carro delas, gastando, acabam não ganhando nem o salário mínimo, mas essas empresas, Uber, etc, ganham 40% daquilo que o cara está fazendo de dinheiro. E tudo parece muito lindo e, na verdade, é uma baita de uma escravidão, só que com outro nome. Né? E tudo isso é porque Deus permite, porque você vai para frente se você tiver mérito, se você tiver força o suficiente. Se você conseguir trabalhar, ao invés de 50 horas por semana, trabalhe 80. Né? Larga teus filhos aí na escola o dia inteiro, que é uma realidade normal aqui nos Estados Unidos, né? Imagina. Não existe você faltar no seu trabalho porque teu filho está doente. Foda-se teu filho.
Essa é a mentalidade daqui, né? Essa é a mentalidade do capitalismo. Você é só um número, e você é um número que serve enquanto você serve. A hora que você não servir mais, né? É isso, e essa mentalidade está sendo transportada para cá agora. Claro. Com a realidade social brasileira, né? Exatamente, exatamente. E Que é a ainda realidade de exploração. sempre foi precária e que agora é ainda mais precária. Sim, exatamente. Aí você voltou a criar esse novo conceito do comunismo, de novo, esse fantasma comunista que as pessoas não sabem o que é, mas ele é um fantasma, ele come criancinhas, né? Ele frita as criancinhas, faz salsicha, ele é muito perigoso, esse comunista, esse cara comunista. E a mamadeira de piroca e a Então. sensação é muito complicada. Então a gente voltou com esse negócio do comunista. A gente já está aqui 11h26. Eu vou pedir para você, para a gente finalizar esse nosso papo, para você escolher um poema para ler para gente. Tá bom, vou escolher aquele lá que a gente tinha comentado, que você gostou, que é mais uma... O da Casa que Vive em Mim? Pode ser? Legal? Então tá bom. Hoje eu tenho essa melancolia de quem nunca pertenceu a lugar algum, de quem diz adeus a tudo que não é seu, de quem parte porque não sabe onde parar. Hoje eu olho a minha casa com ar de nunca mais. Percorro os retratos aqui tirados e espalhados, saco-os da parede a fim de não deixar as memórias ali, fincadas. Sento-me no sofá e penso no avião, nos aviões, nos voos que a minha vida fará, nos saltos e nos céus que visitarei. Tremo de medo de ar, mas quando olho a minha xícara de chá ali pousada na mesa de centro, relaxo, ainda estou em casa. Num próximo instante, noto os CDs já embalados para a partida, meu pedaço de casa sempre comigo, mas mesmo assim, despeço-me de tudo, despeço-me de mim. Desse eu que já sei bem, ficará aqui. Busco um porto seguro e o encontro na minha mala de viagens, no meu constante desejo de comer pão de queijo e tomar guaraná, no pé que samba sem querer na aula de sapateado, no involuntário né em fim de frase de língua estrangeira. Respiro. Tomo um pouco mais de chá. Olho a minha vida e me vejo aqui, hoje, tomando uma xícara de chá. Percebo que, de certa forma, sou tudo o que preciso, toda a casa que habita em mim, meu ponto de partida e meu ponto de chegada. Seja onde for, eu me encontrarei, e onde me perder, também. Tomo meu último gole de chá. Respiro profundamente e me aconchego em mim. Hoje é um dia de fim, e todo fim tem um começo. Lindo. Obrigada, Luana. Obrigada a você. Muito obrigada. Olha, gente, vocês estão assistindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like aqui e compartilha o vídeo para ajudar a divulgar o livro. Mostra aí de novo a capa do seu livro. Está disponível no Amazon, no Brasil. Eu tenho poucas cópias físicas do livro no Brasil, acho que só tem agora tipo menos de 10 cópias, mas ele está disponível como e-book no Amazon e também no Google Play, então é onde as pessoas podem acessar e ler no celular, no computador, enfim, né, a forma mais fácil nesse momento. Bom, obrigada. O link do livro vai estar na descrição desse vídeo. Luana, um beijo, obrigada. Um beijo. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até, tchau.